XYZ ao quadrado vezes tangente de YT. Tem 4 variáveis aqui. Que doideira. Sério, você já viu uma função de 4 variáveis? Você nem consegue esboçar. Porque quando você tem 2 variáveis, né? Quando você tem 2 variáveis, x e y. X e y. Quando você tem 3 variáveis, dá para esboçar o gráfico também. Pode dar uma esfera, um paraboloide. Mas a quarta dimensão? E o t? Onde que fica o t aqui? Não tem como. A gente não consegue esboçar. Normalmente, na física, a gente fala que a quarta variável é o tempo. Enfim, não vou entrar nesse mundo, não. Bora focar no cálculo aqui. Não me preocupa com o esboço do gráfico. A gente não vai esboçar gráfico, mas é possível fazer as contas. Então, se você quer passar em cálculo de primeira, acostuma com a ideia de que a função pode ter várias variáveis. E para de ficar perdendo o seu tempo preocupando com o gráfico. Você só vai ter a interpretação gráfica se tiver uma variável, 2 variáveis ou 3. Então, bora resolver. Eu posso derivar a função f em relação a x, posso derivar em relação a y, posso derivar em relação a z, posso derivar em relação a t. Essas são as derivadas de primeira ordem. Se o enunciado pedir para você encontre as derivadas de primeira ordem, são 4 respostas. Beleza? 4. E muita gente, lá no cálculo 1, se pedir para derivar, como só tem x, é uma função só. Aqui em derivadas especiais, derivadas de primeira ordem, você tem várias funções. Não vai ser uma só, não. Então, para cada variável, você vai ter uma derivada. Tudo bem? Aí tem as derivadas de segunda ordem também. Começa a ficar divertido. Porque, olha só para você ter uma noção. Não vou explicar a derivada de segunda ordem aqui, não. Mas, você vai pegar essa derivada aqui e derivar em x, em y, em z, em t. Essa aqui vai virar 4 também. Essa aqui vira 4. Essa aqui vira mais 4. Então, se pedir as derivadas de segunda ordem, você vai colocar 16 respostas. Então, assim, é meio... A chance disso cair numa prova é meio baixa, né? Porque vai dar muito trabalho. Enfim. Vocês querem que eu faça uma live sobre derivada de ordem superior? Põe aqui nos comentários. Tem muita aplicação, tá? Às vezes cai na prova. Só que não pede para calcular todas. Pede para calcular uma derivada de segunda ordem. Então, bora derivar em relação a x. Tudo que não é x é número. É isso que vai fazer você passar em cálculo de primeira. Anota isso no seu caderno. Se eu estou derivando em relação a x, y, z, t, é tudo constante. Olha como que é fácil. Tudo isso aqui, você repete. Acabou. Isso é número. Agora, deriva o x, que a única função que tem x ali é o próprio x. Qual a derivada de x? 1. Acabou o exercício. Está vendo o poder de identificar a constante na função? E se você derivar em relação a y? Aí você tem que tomar cuidado. Porque se você derivar em relação a y, o x e o z são constantes. Mas y e tangente de yt não é constante, não. Aí você tem que usar a regra do produto aqui, que é um produto de duas funções. Qual a derivada de y? 1 vezes o segundo, sem derivar. O segundo é a tangente de yt. Pronto. Mas agora deriva o segundo. Qual a derivada de tangente? Secante ao quadrado. Isso é fórmula, tá, gente? Secante ao quadrado de yt vezes derivada de yt, que vai dar t. Derivada de yt em relação a y é t. Por quê? O t é constante, né? Então, derivei o segundo vezes o primeiro. O primeiro é y. Pronto. Resolveu o exercício. Essa aqui foi mais difícil, porque a gente teve um produto de duas funções de y, aí tem que usar a regra do produto. Agora vamos derivar em relação a z. Em relação a z, galera, o x, o y e o t são constantes. Então não vai ter regra do produto. Quem não conhece essa técnica de tirar constante vai ficar usando a regra do produto toda hora. Você só usa a regra do produto se tem produto de duas funções de z. Não tem duas funções de z.
A única função que tem z é o z ao quadrado. Qual a derivada de z ao quadrado? 2z. Acabou o exercício aqui. Entendeu? Fica mais simples. Você passar em cálculo de primeira, sempre tira as constantes antes de derivar. Isso facilita demais. Agora, para finalizar, a gente vai derivar em relação a t. Eu vou copiar isso aqui lá embaixo para facilitar a visualização, tá? Pensa comigo. Se eu estou derivando em t, o x, o y e o z são constantes. Tangente de yt, como tem a variável t, aí não é constante não, tem que derivar. Qual é a derivada de tangente? Secante ao quadrado do yt vezes a derivada de yt em relação a t, que vai dar y. Então aqui eu usei derivada de tangente com cadeia. São as regras lá do cálculo 1. Para você saber a derivada parcial, tem que saber, né, aquela tabela de derivação. Então acabou. É isso. Se você tira a constante, esse exercício fica simples, tá? Se você não entendeu o que eu falei, provavelmente é porque você não sabe as regras de derivação lá do cálculo 1. Tá? Põe aqui nos comentários. Me fala se você tem dificuldade de memorizar as regras de derivação. Me fala o que você achou desse exercício. Dá um feedback aí. Quem sabe eu faço uma live aprofundando mais nas regras de derivação lá do cálculo 1.